Olá, que a paz seja contigo, meus amados irmãos, meus queridos amigos. Hoje vamos falar de algo, um acontecimento que fez com que o nosso Senhor Jesus ficasse admirado. Porque alguém pode dizer assim: algo pode admirar o nosso Deus? Algo pode impressionar o nosso Deus? Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus conhece quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Deus conhece o número de células que tem o nosso corpo. Então, o que pode impressionar a Deus? Se tem uma coisa que pode impressionar a Deus, eu vou dizer que existe sim. E só tem duas letras. Eu acho que você já sabe o que é. F e E. Fé. Mas não uma fé comum, uma fé natural. Porque existe a fé natural e a fé que vai além, a fé sobrenatural. A fé natural é aquela fé que quando você entra no ônibus, só um exemplo, você paga ali a passagem do ônibus porque você tem fé que esse ônibus vai te deixar no destino que você quer ir. A fé natural é aquela que você paga a passagem do avião e você tem fé que o piloto desse avião vai te levar ao seu destino. A fé natural te move a ir para o trabalho porque você acredita que no final do mês você terá o seu salário lá na sua conta. Mas eu quero falar de uma fé que impressiona. E pela Bíblia Sagrada nós vemos vários textos em que Deus ficou impressionado. Deus ficou admirado com o tamanho da fé dos homens. Quem não conhece a história de Abraão? A atitude desse homem para com Deus. Deus o testou. Em um dos meus vídeos eu falo sobre a aprovação de Abraão no capítulo 22 de Gênesis. Deus chama Abraão e pede o seu único filho. Na verdade ele tinha dois, mas ele amava um. No seu coração tinha Isaac, o filho da promessa, que ele criava. Deus fala com ele assim, para testar, só para testar. Abraão, pega o seu filho, Isaac é quem amas, e apresenta ali, no Monte Moriá, em holocausto. E ele não titubeou. Ele foi e levou o seu filho. Quando ele ia imolar, quando ele ia matar o seu filho, Deus segura a mão dele, o anjo, e Deus brada do céu e disse, não faças tal coisa, porque eu sei que tu temes a Deus. Deus sabia. Mas Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar para ele e mostrar para todos nós, né, que a nossa fé não tem limite. A fé do homem, ela pode ir muito mais além. E Deus se admirou desse homem chamado Abraão e o chamou de amigo. E esse fato
se eternizou na história, até nos dias de hoje. E hoje eu estava meditando na palavra do Senhor e vi um novo pacto, ou seja, no Novo Testamento, segunda parte da Bíblia, tem um primeiro pacto, né? Uns chamam de Velho Testamento, mas a primeira aliança que Deus fez com o homem, né? Chamando Abraão, seus descendentes, Isaac, Jacó, e o segundo pacto na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, no Novo Testamento. Ali, no Novo Testamento, no primeiro livro, em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, nós encontramos um homem que, ao dialogar com Jesus, tirou de Jesus, extraiu de Jesus essa admiração. Esse homem, ele era romano. Esse homem era um centurião romano. A partir do verso 5, começa a dizer que o centurião foi ter com Jesus e disse para Jesus que tinha um criado que estava muito ruim, muito enfermo. Eu creio que ele ali, com as suas vestes de centurião, com suas medalhas de guerra, um homem que quando passava na rua todos o admiravam, uns se inclinavam, um sinal de respeito, de honra. Aquele centurião, por que centurião? Porque ele tinha 100 homens debaixo de sua autoridade. Ele mandava em 100 soldados. E ele tinha um criado. Um empregado seu estava muito enfermo. E ele se preocupou com o seu criado. Veja bem, ele chegou lá diante de Cristo. Creio que ele se ajoelhou. Creio que ele se humilhou. Creio que ele chorou em lágrimas nos seus olhos, lacrimejando, implorando: Senhor, eu tenho em casa um meu criado que está muito mal. Eu imploro, cura ele. Ele não estava ali pedindo um filho dele, nem pai, nem mãe, nenhum parente, mas o seu criado. Eu creio que a fé estava junto com o amor que ele tinha também. Isso fez com que Jesus olhasse para ele, né, com muita atenção. E quando Jesus ouviu aquela súplica desse centurião, a resposta foi rápida: eu irei. Eu irei em sua casa. Eu irei ver o seu criado. E sabe qual foi a resposta do centurião? Sabe o que ele disse? Não precisa ir na minha casa. Basta só uma palavra. Diga apenas, mestre, uma palavra. Porque eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho 100 homens que obedecem minhas ordens. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo ao outro vem, ele vem. Eu digo aos meus servos fazer isso e eles fazem. Diga só uma palavra e ele ficará curado. E Jesus, olhando em volta, se admirou daquele homem, daquela fé. Fé que impressiona. Não uma fé natural, que todos nós temos, mas uma fé que vai além, a fé sobrenatural. E Jesus disse para todos que estavam ali, inclusive os seus discípulos, que estavam todos os dias com Jesus: nem mesmo em Israel encontrei um homem
com tamanha fé. Vai, por causa dessa palavra, o seu filho, o seu criado está curado. E ele foi. E quando chegou lá, o seu criado estava recuperado, de pé, sorrindo, abraçou, e o centurião perguntou: que horas ele ficou bom? E os empregados disseram: ficou bom não faz meia hora. E o centurião viu e disse: há meia hora, justamente há meia hora atrás, eu estava conversando com o médico dos médicos. Eu estava conversando com o Cristo. Eu estava conversando com Jesus, o Filho de Deus. Olha, o centurião, imagina a fé deste homem, com certeza devia ser um idólatra, porque todo o centurião, e a maioria dos romanos, não só nos dias de hoje, mas também naquela época, eles são politeístas. Eles acreditam no deus Júpiter, que é o deus dos céus, o deus das nuvens. Quando Júpiter, segundo eles, se apresentam, vem com raios, trovões, é um deus poderoso. Eles acreditam no deus Netuno, o rei do mar, o rei que tinha por incumbência, segundo os sacrifícios que os romanos davam a esse deus Netuno, era para proteger os marinheiros, os navios durante a guerra, durante a pesca, durante a navegação, para ter uma navegação segura. Eles tinham um deus da guerra chamado Marte, eles tinham um deus Apolo, chamado o deus Apolo, Eles tinham um deus Jano, que é o deus do sol, a deusa Vênus, que era semelhante à deusa Afrodite da Grécia, a deusa do amor, da fertilidade. Então, eram politeístas porque eles adoravam vários deuses, e o que eles apresentavam a esses deuses era justamente para ter um estado seguro, era para ter uma boa colheita, era para ter prosperidade, segurança, estabilidade, progresso, tudo isso em troca da adoração a esses deuses. Agora imagina eles se desfazendo desses deuses, pedindo um milagre, agora de joelhos, com lágrimas nos olhos, diante de um homem, aos olhos daquele povo, simples, um homem comum aparentemente. Jesus estava no meio dos pobres, Jesus estava no meio do povo, Alguém poderia falar com um centurião assim: você esteve com ele, não se misture com essa gentalha. Não, mas ele creu, ele ouviu dos milagres de Jesus, ele ouviu dos grandes feitos de Jesus, ele acreditou que Jesus poderia dar a solução que tanto ele queria e que os deuses dele não deram. Você pensa que ele não devia ter rezado aos seus deuses? Com certeza. Mas não teve sucesso. Mas, quando ele disse assim, quando chegou em casa, depois da conversa que ele teve com Jesus, perguntando ali os seus empregados: que hora o meu criado ficou bom?
Que hora se levantou? Que hora a febre o deixou? E os empregados, ou o empregado disse, a meia hora antes de o Senhor chegar, centurião, ele ficou curado. E o centurião viu que Jesus não era uma pessoa comum. Eu aprendo nessa lição que nós também não devemos desprezar as pessoas simples na vida. Né? Eu aprendo nessa lição que diante do Senhor, né? Diante de Deus, e ali diante do próprio Cristo, ele não chegou assim dizendo, não, eu determino que eu vou conseguir, eu creio. Ele se humilhou. Olha, existem vários tipos de fé. Existe a fé de crendice, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer esse ritual, eu tenho que... Existe a fé mágica, existe uma fé de superstição, né? Existe aquela fé de autoajuda. Eu vou ler esse livro em vez de ler a Bíblia, porque a Bíblia, a leitura da palavra de Deus, produz fé no nosso coração. Mas tem gente buscando livros de autoajuda. A Bíblia, ela não é um livro de autoajuda, sim, é um livro que nos dá ajuda do alto. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, são vários tipos de fé. Mas o que deixou Jesus impressionado foi essa fé. Quando ele disse, Senhor, basta somente uma palavra, não precisa ir lá na minha casa não. Basta somente uma palavra e o meu criado sarará. Essa foi a história, o fato que ocorreu na vida desse centurião romano que teve um encontro com Jesus Cristo. Que nós possamos ter essa fé para impressionar o nosso Deus. Uma fé que vai além. Não uma fé costumeira. Se queremos coisas grandes, devemos fazer algo grande para Deus. E Deus se agrada. As grandes atitudes de fé levaram a muitos terem grandes vitórias na vida. Amém? Então medite aí em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. A cura do criado do centurião romano. Deus abençoe você.